corações para edificação, para ensinamento, para estar aí ajudando a nós começarmos uma semana com a convicção que Deus, Ele tem olhado para nós, e tem visto as nossas angústias, as nossas dificuldades, as aflições que nós temos passando e passamos todo dia. E com base nisso, Deus me trouxe uma mensagem muito poderosa que eu vou compartilhar com vocês agora. Se encontra lá no livro de 2 Reis, livro 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19, no versículo 35 ao 37. Se alguém quiser me acompanhar, pode estar acompanhando. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35 a 37, assim diz a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Amém. Vamos estar orando para Deus abrir nosso entendimento, para que a gente possa compreender essa palavra. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Senhor, eu peço o discernimento da Tua parte, Senhor, para que cada um que possa estar ouvindo, até eu mesmo, Pai, possa ser edificado, Senhor. Que a Tua palavra possa penetrar, Senhor, no mais íntimo do meu coração e assim trazer, Senhor, a paz, o conforto necessário, Senhor, para eu poder permanecer em pé, ou até mesmo, Senhor, reconhecer a Tua existência sobre as nossas vidas. Irmãos, o texto lido aqui em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, fala a história de um rei ignorante, um rei prepotente, um rei orgulhoso e soberbo, no qual foi aí julgado por Deus, no qual foi aí punido por Deus por se achar, por tentar se prevalecer contra os servos do Senhor, mais especificamente contra Ezequias, que era um dos reis, que era o rei naquela época de Judá. Esse texto lido, ele reflete uma história do rei Ezequias, quando aí ele se posicionou para quê? Para não servir mais a Assíria, entendeu? Porque naquele tempo a Assíria, ela dominava sobre Israel, sobre Judá, sobre Samaria. Então, por consequência de seus pecados, Deus entregava o povo nas mãos dos seus inimigos. Só que Ezequias, ele tinha um coração diferente. Ele colocou em seu coração em servir a Deus. Então, ele, por colocar isso, esse ensinamento, essa vontade, esse desejo de buscar a Deus, ele sofreu retaliação. Entendeu? Porque ele, com esse desejo de servir a Deus, ele tirou os altares, as estátuas, até mesmo quebrou a serpente no qual Moisés fez lá no deserto, por causa do ataque das serpentes sobre os israelitas que tinham pecado contra Deus e estavam morrendo. Então Moisés, ordenado de Deus, fez uma serpente para que todas as vezes que eles viessem olhar, eles vinham ser curados daquele veneno que foi ali ocasionado no povo de Israel no deserto. Então, mas eles, de vez colocar aquela serpente como um exemplo da soberania de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, do que Deus fez, eles começaram a adorar a serpente. Eles começaram a adorar. E Ezequias, ele justamente eliminou toda idolatria. Os bosques, os altos, as estátuas, tudo isso. Ele se desfez e colocou Judá para adorar a Deus. Só que o que acontece? Ele, por colocar em seu coração e servir a Deus, ele sofreu retaliações
da parte do inimigo. Ele se opôs contra o reinado da Síria, a não servir mais. E ele, por fazer isso, por tomar essa decisão, o rei da Síria, Senaqueribe, ele enviou os seus soldados, né, junto com eles o chefe lá do exército do rei da Síria, a Rabsaque, se eu não me engano. Ele enviou para quê? Para estar aí colocando pavor em Ezequias, medo. Por que ele estava acontecendo isso, entendeu? Querer ali intimidar Ezequias. E muitas das vezes eu tiro a minha primeira revelação da parte de Deus através disso. Muitas das vezes nós, por posicionarmos para fazer a vontade de Deus, o inimigo, ele se rebela contra nós. Por quê? Porque a gente não está mais fazendo a vontade dele. Quando a gente estava escravo, estava tudo bem. Nós éramos escravos, era capacho dele, fazia o que ele queria. Então ele não se levantava contra nós, mas ele nos levava para a perdição, para a escravidão, do pecado, entendeu? Que nos levava à morte, entendeu? Que nos levava a distanciarmos de Deus, entendeu? Então o que acontece? A partir do momento que Ezequias se rebelou e ali tirou a idolatria e colocou seu coração para adorar e servir apenas ao Deus dos exércitos, o inimigo Senaqueribe se levantou contra ele para querer atacá-lo. E muitos de nós somos atacados diariamente. Muitos de nós, por fazermos uma decisão na nossa vida de servir a Deus, nós começamos a receber retaliações, represálias, ataques da parte do inimigo de todos os lados. E muitas das vezes a gente não entende o porquê de tudo isso. Mas o porquê de tudo isso, irmãos, é porque a gente decidiu servir o verdadeiro Deus, entendeu? E o próprio Jesus diz que nós somos odiados pelo mundo, entendeu? Pelo mundo, porque nós não somos mais daqui, entendeu? Mas continuando no texto, o inimigo ele ficou furioso, ele fica furioso contra as nossas vidas e quer de todas as formas nos trazer de volta para a sua presença, para nos escravizar novamente. Só que o que acontece? Quando ele se levantou, a Bíblia diz que ele subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então ele subiu contra todas as cidades fortes e as tomou. Muitas das vezes nós se colocamos em posição para adorar, para servir a Deus, e o inimigo, por não conseguir tocar na nossa vida, ele se levanta contra as cidades fortes. E quem é as cidades fortes? Muitas das vezes são pessoas que nós amamos, são estruturas nas nossas famílias, é o pai ou é a mãe, entendeu? Muitas das vezes é a nossa esposa, muitas das vezes são pessoas que nos influenciam, que nós vemos para eles e vemos eles fortes, e muitas das vezes eles fraquejam, muitas das vezes o inimigo se opõe contra eles para nos atingir, já que não nos pode tocar, e acaba atingindo eles, e isso nos afeta automaticamente. Muitas das vezes a briga entra dentro da nossa casa, a discussão, a divisão, a peleja, a intriga, por causa de coisas banais, coisas vis, e nós se preocupamos com aquilo, não sabendo, não olhando, não tendo a perspecção que tudo isso faz parte dos planos do inimigo para querer nos atingir, que o alvo dele não é aquelas pessoas, o alvo dele somos nós que nos posicionamos. Então essa palavra vem da parte de Deus para nos coincidir, né? Que às vezes as coisas acontecem ao nosso redor, não para querer atingir aquele que nós amamos somente, mas para nos atingir. Então nós temos que ter essa perspecção de discernimento, de saber como lidar a cada momento. E é isso que hoje eu quero apresentar para vocês. Porque de primeiro momento, ele vendo isso, Ezequias, vendo que as cidades fortes foram tomadas, ele falou, pequei. Ele falou em si mesmo, eu pequei. Lá no versículo 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, Alaquis, dizendo, pequei. Retira-te de mim,
por tudo que impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrirá, e os deu ao rei da Síria. Então o que acontece? Ele, por ver aquilo, ele disse: eu pequei, retira-te contra de mim. Ele viu aquela pressão que o rei da Síria dominou a cidade forte, trouxe a confusão para dentro da tua casa, trouxe confusão para a tua família. Então falei: eu pequei, retira-te de mim. Muitas vezes a gente quer se livrar e a gente começa a dar para o inimigo a nossa riqueza, aleluia. A gente quer dar para o inimigo aquilo que nós conquistamos, que Deus nos deu, o que é a graça, o conhecimento, a sabedoria, de estarmos dentro da casa do Senhor, de buscarmos o Senhor, porque a Bíblia revela que ele trancou ali as portas da casa do Senhor e todo o ouro ele dava para o inimigo. Então muitas das vezes aquilo que nós ofertávamos para Deus, muitas das vezes o nosso louvor, muitas das vezes a nossa oração, a nossa pregação, a bondade do nosso coração, nós deixamos de lado. Para quê? Porque nós não aguentamos a pressão do mundo, do inimigo contra as nossas vidas, nossa família, e nós preferimos desistir, nós preferimos dizer: não, eu pequei, eu errei, eu vou voltar para o mundo, eu vou parar de me congregar, vou parar de orar. Por quê? Porque quanto mais eu oro, mais a tribulação aparece, quanto mais eu vou para a igreja, mais a confusão dentro de casa aparece, e é realidade muitas das vezes disso, entendeu? Eu tenho consciência, eu tenho plena consciência disso, que muitas das vezes quando nós buscamos a Deus, o inimigo se levanta com grande fúria, entendeu? E ele começou a dar o ouro, hein? A gente começa a fazer a vontade do inimigo por medo, entendeu? Pensando que ele vai parar, entendeu? Mas o inimigo, ele não desistiu com Jesus, ainda mais com nós. Ainda mais com a gente. Se ele não desistiu com Jesus no deserto, ainda mais com a gente. Acontece que a Bíblia revela que ele, parando assim de ofertar, de dar o tesouro, o ouro para a casa do Senhor, trancando as portas do Senhor, né? Não queria mais ir para a igreja. E o que acontece? Senaqueribe, lá no versículo 17, diz que contudo enviou o rei da Síria a Tartã e ao exército do ao rei Ezequias a Jerusalém, e subiram e enviaram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então o que acontece? Ezequias pensava que o inimigo ia parar por ele dar ali o que era de Deus. E muitas das vezes a gente pensa que o inimigo vai parar quando a gente para de ir para a igreja, quando a gente para de louvar, ofertar a Deus, a gente pensa que o inimigo vai parar. É aí que tu se engana, porque logo após o exército, o rei da Síria mandou o exército, os seus chefes lá, tudinho para ajudar, para intimidar Ezequias. E quando nós se acomoda, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, aí mesmo que o inimigo vem para cima com tudo. Então não adianta tu deixar Deus. Não adianta tu querer fazer a vontade do inimigo. Não adianta tu desfalecer na tua fé. Não adianta tu querer dizer que tu não quer mais ser crente, que tu não quer mais ir para a igreja. Porque quando tu te acomoda, quando tu pensa que as dificuldades estão aparecendo, quando tu deixa a Deus, aí mesmo que as dificuldades vão comparecer na tua vida. Por quê? Porque tu está deixando aquele refúgio, o teu baluarte, tu está deixando o teu protetor. Então o inimigo, ele só quer um pezinho para poder te atacar de vez. Enquanto isso, enquanto tu está na presença de Deus, ele fica de longe te intimidando. Mas quando tu deixa a presença de Deus, quando tu decide não fazer mais a vontade de Deus, o inimigo vem com seu exército inteiro para cima de ti. Para cima de ti. Então, o rei da Síria ali começou a intimidar Ezequias, o povo, começou a persuadir, começou a falar blasfema contra Deus,
não é verdade? E o próprio Jesus diz que aquela pessoa que começa a fazer a obra, né? O edificador, quando começa a edificar a sua casa e não termina, as pessoas passando zombam. E mesma coisa é com aquele que retrocede nos caminhos do Senhor. Deus faz uma comparação, Jesus faz uma comparação que quando nós deixamos os caminhos do Senhor e voltamos para o mundo, né, por causa de circunstâncias ocorrentes na nossa vida, o inimigo zomba. As pessoas zombam da gente. Então isso que aconteceu, aquele povo da Síria começou a blasfemar, começou a falar coisas inefáveis, começou a falar coisas que desagradavam ao rei Ezequias e ao povo de Judá. E porque ele pediu refém. O rei da Síria pediu refém para Ezequias. Já que ele se incomodou, eu vou pedir agora o refém. E muitas das vezes, através de nossas vidas, é que nossa família está protegida. Através da nossa oração, que nossa família está protegida. E nós acomodamos, deixamos de orar, e o inimigo ele quer atacar, entendeu? A vida daquelas pessoas reféns. Para quê? Para aprisionar de uma vez por todas, para saquear, para destruir, para matar, para roubar, como diz lá em João 10:10, entendeu? Então o inimigo ele ocasiona isso, entendeu? Ele ocasiona isso, ele se põe para que a gente venha desfalecer, para ele atingir aquele que nós amamos, E ele persuade de uma tal forma que ele chega a falar lá no versículo 25, agora pois, Subi eu, porventura, tenho o Senhor contra este lugar para destruir? O Senhor me disse, sobe contra esta terra e destrói. Ele estava falando que o próprio Deus ordenou que ele subisse para destruir o povo de Judá, entendeu? Para destruir o povo de Ezequias, o rei Ezequias. Sendo que era mentira, entendeu? Muitas das vezes a gente pensa que Deus está deixando. Deus que mandou, que aquilo ocasionou pelo nosso pecado, pelo erro, porque Deus não é conosco, entendeu? Muitas das vezes não é assim, o inimigo quer nos contrariar, quer nos confundir. Eu pensar que Deus, o que tu está passando na tua vida, não foi porque Deus mandou, não, Deus permitiu, pode ser, mas Deus mandou, não mandou nada, entendeu? Deus não mandou, Deus não quer ver sua derrota, Deus não quer ver sua desgraça. Então o inimigo muitas das vezes ele coloca coisas nas nossas mentes, ele tenta nos confundir, para nós desacreditar do poder de Deus, entendeu? Para a gente desfalecer na nossa fé, ser infiel para com Deus, entendeu? Então foi isso que aconteceu aqui. O inimigo ele mente. O inimigo ele mentiu para Ezequias, ele mentiu para o povo de Judá e ele tenta mentir para a gente. Porque para isso ele veio. Ele é o pai da mentira. Como diz lá em João 8:44, se eu não me engano. Diz que o inimigo é o pai da mentira. Então ele começa a falar e as pessoas que estavam representando Ezequias lá começam a falar, olha, não fala isso alto, entendeu? Para que tu não venha atemorizar as pessoas que estão em cima do muro. Ele manda não falar alto, porque tinha pessoas em cima do muro, então eles poderiam ficar com medo, eles poderiam desacreditar de Deus, entendeu? Então não fala isso alto, porque tem pessoas em cima do muro. Tem pessoas em cima do muro e vão ouvir, vão desacreditar do nosso Deus, vão desfalecer na sua fé. Meu filho, as pessoas que estão em cima do muro são as primeiras a cair, entendeu? Então se tu tá em cima do muro, escolhe um lado para tu ficar. Ou vai pro lado de Deus, ou vai pro lado do inimigo, meu filho. Mas não fica em cima do muro não, que é o primeiro a cair. Então aquele servo de Ezequias falou, não fala isso alto por causa do pessoal que está em cima do muro, justamente por isso, porque sabia se ele está em cima do muro, qualquer hora ele cai, qualquer hora ele desfalece, qualquer hora ele sai da presença. Então se tu está em cima do muro e está ouvindo essa passagem, escolhe um lugar para tu estar e te firma neste lugar, entendeu? Porque quem está em cima do muro ele cai e é uma queda feia. Então é mais antes tu passar as provações ao lado certo, no lado de Deus, do que tu tá comendo caviar com o diabo, entendeu? Caviar com o diabo. Então o que que acontece? Acontece que ali, ele falando, para não falar aquelas coisas do pessoal que estava em cima do muro, para não desfalecer a sua fé,
tirando a esperança do povo ali, né? Mas em seguida o inimigo ele faz o convite. Já sabendo que o pessoal está em cima do muro, ele faz o convite. Entendeu? Lá no versículo 32. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra, terra de trigo e de mosto, terra de mão de vilhas, de pão de vilhas, terra de oliveiras, de azeite de mel, e assim vivereis e não morrereis, não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo o Senhor vos livrará. Entendeu? Então o inimigo, ele estava incitando aquele pessoal que estava em cima do muro, ele aproveitou saber que aquele pessoal estava em cima do muro. Muitas das vezes o inimigo, eles aproveitam, porque as nossas fraquezas, entendeu? Aproveita que a gente não está orando, aproveita que a gente não está indo para a igreja, aproveita que a gente está caindo em mais conversações, aproveita que a gente está no WhatsApp aqui falando com Dalila, falando aí com Jezabel, entendeu? E muitas das vezes ele aproveita essa circunstância para nos oferecer o melhor. Não, vem para mim, que aqui também tem uma boa terra, aqui tem comida, aqui tem lazer, aqui tem alegria, aqui tem felicidade, enganando-nos e persuadindo-nos com palavras vis, vãs, inúteis, mentirosas, enganando. Entendeu? E muitas das vezes essas pessoas que estão em cima do muro não entendem, não compreendem, é persuadido por falsos convites, entendeu? Por aquilo que o inimigo oferece para eles obter, entendeu? Eu vou para lá porque eu estou aqui com Deus, só que, poxa, eu ainda não consegui um serviço, a confusão aumentou no meu relacionamento, na igreja eu não recebo oportunidade, né? Lá eles não me dão oportunidade nem para eu trazer uma saudação, nem para eu louvar um hino, então eu vou para ali, pelo menos ali é o culto de verdade, né? Enganando-se a si mesmo, entendeu? Muitas das vezes é o que acontece, o inimigo ele oferece a dar, entendeu? E não é aquilo que a gente não gosta. Se eu disser que o pecado não é bom, eu estou mentindo. O pecado é bom, ruim são as suas consequências. O pecado é bom, ruim são as suas consequências, entendeu? A obediência a Deus é melhor ainda, entendeu? Então o que acontece? Acontece que ele ouvindo tudo isso, depois de ele falar para o pessoal do muro, depois de ele aí incitar, né, convencer eles a partir para seu lado, o inimigo, o servo de Ezequias chega em Ezequias no seu palácio e fala. E ali, ele, ouvindo aquelas palavras, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e pôs panos de saco e entrou na casa do Senhor. Ele entrou na casa do Senhor para buscar a Deus. E buscar ouvir a resposta de Deus. Ele não quis saber o que o inimigo estava falando. Depois de ele ouvir, ele vê que estava pressionado, ele vê que o inimigo estava pressionado, ele queria dominar, queria destruir ele. O que ele fez? Ele orou a Deus, ele buscou ouvir a palavra de Deus, entendeu? Essa era a diferença de Ezequias. Ezequias, ele não se deixava ludibriar com qualquer palavra vã. Ele não deixava a fé desfalecer com qualquer palavra, mas o que ele fazia? Ele se humilhava, ele buscava a Deus de qualquer maneira, não importa a circunstância que tu está passando, não importa quem se levantou contra ti para te tentar, para querer destruir, desfalecer a tua fé, tirar a união da tua família, da tua casa, do teu relacionamento. Busca ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto, deixai o ímpio e a sua maldade, e converta ao Senhor, porque grande és em perdoar. E Ezequias fez isso. Ezequias, ele colocou-se, deleitou em buscar ao Senhor, deleita-te ao Senhor, e ele considerar o que deseja o teu coração. Então, ele buscou ouvir a voz de Deus, ele buscou. E logo em seguida, a Bíblia revela que os seus servos, ele ordenou os seus servos ali a buscar a voz do Senhor por intermédio do profeta Isaías. Isaías lhe diz: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvi
com as quais os servos do rei da Síria me blasfemam. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá o ruído e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Então foi a resposta de Deus para a oração, para a busca de Ezequias. Entendeu? Então Ezequias, ele orou a Deus, ele buscou, ele jejuou, ele proclamou ali a vontade de Deus em buscar a Deus, e automaticamente ele recebeu uma resposta da parte de Deus: não temas o que tens ouvido. Não temas o que tens ouvido. Não temas se as pessoas têm te julgado, têm se levantado, têm falado coisas vãs para ti, têm te desanimado, têm te desencorajado, colocado palavras que não saem da tua mente, te menosprezando. Não temas nada disso. Sabe por quê? Porque lá no livro de Isaías, capítulo 41:10, fala: não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e todos aqueles que contenderem contra ti perecerão. Então tu não deve temer a imposição do inimigo. Tu não deve temer conversinha, carochinha dos outros. Entendeu? Confia em Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se estremece, mas permanece para sempre. Então, se eu fosse continuar aqui, eu fiz vários textos, entendeu? Que Deus demonstra que nós devemos confiar nele e se deleitar nele. Logo em seguida, esse ânimo que entrou em Ezequias, essa vontade, ele saber que Deus estava ali no controle de tudo e de todas as coisas, ele espera a vontade de Deus. E a Bíblia revela que Rabissaque, lá voltando lá para o arraial, viu que Senacaribe estava batalhando contra outros povos lá, e estava uma confusão, entendeu? E Deus tinha colocado um espírito, porque Deus é Deus fiel para cumprir com sua palavra. E se Ele falou que vai tirar esta enfermidade, se Ele falou que vai resolver o teu problema, que vai abrir as portas, que vai repreender o assolador e todo o mal sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, entendeu? Entendeu? E o que acontece? Mas mesmo ali, os inimigos batalhando, e eles lá longe falando: olha, não pense tu que porque eu estou batalhando que eu me esqueci, entendeu? Que Deus vai te livrar. Então o inimigo, como eu falei, não desiste toda hora, qualquer hora, entendeu? Ele continua, entendeu? Ele continua nos persuadindo, querendo nos lubrificar, querendo nos afastar da presença de Deus. Mesmo aqui Ezequias ouvindo a resposta da parte de Deus, os inimigos batalhando lá contra ele, contra Senacaribe e seu exército, né, da Síria. Eles de lá, eles queriam colocar medo no povo de Deus, em Ezequias. Então o que Ezequias fez? Ele disse: meu Deus, cara, ele continua, Senhor, a querer me colocar medo. Senhor, ele abriu a carta, a Bíblia diz que ele abriu, ele foi de novo aos pés do Senhor, na casa do Senhor, glória. E ele disse que ele abriu a carta e começou ali a apresentar diante de Deus: Deus é isso, é aquilo. Eles estão falando que tu não és Deus, ele está falando que o Senhor não pode, o Senhor não tem força suficiente, meu Deus. Eles estão falando, estão blasfemando contra ti, porque quando eles falam de ti, eles estão falando contra o próprio Deus. Então ele começou a falar ali, a apresentar tudo diante de Deus. A oração é muito importante. Entendeu? Porque lá na primeira resposta de Deus, onde eu li, que Isaías falou, né, que ele mandou, Ezequias mandou os seus servos ir lá em Isaías, né? E muitas das vezes a gente depende de oração de pastor, depende de oração de obreiros, de missionários, entendeu? E se esquece que a nossa oração, ela é muito importante também. Às vezes a oração do teu pastor, ela é grandiosa em te livrar, em te ajudar. Ela traz um resultado eficaz para a tua vida. Mas a tua oração também é muito importante. Não dependa somente de orações dos outros. Não dependa somente da oração do teu pastor, das pessoas, da tua mãe, do teu pai. Dependa também das tuas orações. Porque a Bíblia diz: a oração
feita por um justo, surte muitos seus efeitos. Tiago 5,16. Entendeu? Então, Deus não queria apenas ouvir a oração de Isaías, a intercessão de Isaías. Deus queria ouvir a oração de Ezequias, e Deus quer ouvir a tua oração. Deus está com tudo para te dar vitória, mas Ele quer ouvir a tua oração. Então, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E Ele colocando ali, inclinando, e colocando tudo diante de Deus. A palavra de Deus diz que Isaías novamente volta com a resposta da oração. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu os ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém, maneia a cabeça por detrás de ti. Olha o que Deus fala através de Isaías, o profeta. Deus fala: aquilo que tu me pediste acerca de Senaqueribe, eu ouvi. Então aquilo que tu pediu, aleluia, em oração a Deus, Deus tem ouvido. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são atentos ao justo, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Perdão, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Então, Deus ouviu a tua oração. Deus, Ele tem tomado providência a respeito dos teus inimigos. Entendeu? E logo em seguida, se a gente for ver o texto, ele fala: a virgem, a filha de Sião te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. Muitas das vezes, parentes, amigos, conhecidos, ou até mesmo a própria igreja, tem falado mal por detrás da gente, falando que aquela tribulação, aquela provação, dificuldade que nós estamos passando, ela provém de pecado, porque a gente cauteriza isso na cabeça, que toda dificuldade do crente é pecado. Na verdade não é pecado. Nós vemos lá Jesus, que os discípulos falam: Jesus, mestre, quem pecou? Esse e os seus pais, para que nascesse assim. E Jesus disse: nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestasse o poder de Deus na sua vida. Então o que tu está passando é para a manifestação do poder de Deus na tua vida. Então as pessoas podem falar o que for. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantarem contra ti, tornar-se-ão nada, como eu já falei. E como coisa que não são nada, são todos aqueles que contenderem contigo, perecerão, diz a palavra do Senhor, lá em Isaías 41:11. Então, por mais que as pessoas falem, pensem ao contrário a teu respeito, o que importa é a tua sinceridade diante de Deus. Porque a Bíblia revela que após isso tudo, Deus disse que colocaria ali um anzol na narina de Senaqueribe e retrocederia com tudo aquilo. Então Deus está fazendo isso por tuas orações, por tua causa. Deus está ordenando, Deus está decretando, Deus está colocando um anzol no nariz dos teus inimigos. Por quê? Porque os assírios, eles tinham esse costume de escravidar a pessoa, e além de escravizar, tirar um pedaço da pele, colocar, quando era escravo, colocavam coisa no nariz, entendeu? Para simbolizar a escravidão. Então, da mesma forma que eles tentaram ali fazer com Jerusalém, com Judá, com Ezequias, com seu povo, assim também Deus iria fazer com eles, entendeu? Então, aquilo que o inimigo, ele planejou, ele arquitetou, entendeu, contra a tua vida, ele mesmo vai cair na sua própria cova, na sua própria armadilha, entendeu? Porque quem intentará acusação contra o ungido do Senhor, sendo que Deus é o que justifica? Ninguém. Então, tudo que o inimigo tem planejado contra a tua vida, ele cai por terra. O inimigo hoje, em nome de Jesus, ele está retrocedendo. Todo levante
toda situação da parte do inimigo na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu relacionamento, no teu emprego, hoje ele está caindo por terra, está retrocedendo, porque Deus está fazendo muralha perante a tua face. No muralha, o inimigo não vai ter força, nem virtude para atravessar o que Deus tem colocado como proteção, como escudo e como bloqueio perante a tua face, a tua frente. Então, logo em seguida, a Bíblia revela o amor de Deus para com o seu povo. Ele fala, portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Entendeu? Então, pelo amor da promessa, pelo amor dos servos do Senhor, Deus ele ampara, Deus ele guarda, Deus ele livra. Porque a Bíblia diz que Deus logo que enviou um anjo ao arraial da Síria e ali destruiu todo exército da Síria. Glória a Deus. E assim vai fazer Deus na tua vida. Como diz lá no Salmos, capítulo 91, 11, e o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito, para te livrar em todos os teus caminhos. Assim Deus vai te livrar. Assim Deus, nesta tarde, está dando ordem ao teu respeito, para te livrar em todos os teus caminhos. E Deus está destruindo, massacrando, e lançando fogo do céu sobre teus inimigos, e destruindo todos eles perante os teus pés. Por quê? Porque a Bíblia diz que sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eles que eram todos corpos mortos. Levantando pela manhã cedo, eles que eram todos corpos mortos. Salmos 30, versículo 5. Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o teu choro durou só uma noite, só esse momento. Noite significa dificuldade, tribulação. Entendeu? Pode ser uma semana, um mês, o tempo que Deus determinar na tua vida. Mas a alegria virá quando menos tu esperar. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e eterno Pai, grato eu sou a Ti, Senhor, por mais esta palavra. Que essa palavra, Senhor, venha trazer conforto, consolo, paz e alegria o coração de todos aqueles que ouviram, Senhor, e ouvirão a Tua palavra, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor possa estar assim, Senhor, trazendo alegria aos seus corações, edificando a sua alma e repreendendo, Senhor, a oposição, Senhor, levantada pelo inimigo e todo tipo de circunstância ocorrente, Senhor, que trouxe, Senhor Deus da glória, ó Deus, desconforto, que trouxe confusão, Senhor, à vida, Senhor, dessas pessoas. Meu Deus amado, entra com providência. E assim como o Senhor enviou os teus anjos, teu anjo, e ali, Senhor, no arraial da Síria, destruiu todo aquele exército, assim, Senhor, envia, dá ordem, Senhor, aos teus anjos e dê a vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, tenha uma boa tarde e em breve, se Deus quiser, estaremos de volta.